sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje, nós vamos falar da liberdade interior que nós precisamos ter e a construção do nosso mérito, né? Lembrando que nós estamos fazendo lives falando de Epíteto, filósofo lá do ano 55 depois de Cristo, onde ele traz o seu código de vida, a arte de viver, totalmente atualíssimo aos nossos tempos de hoje. Quando a gente fala de uma pessoa tanto distante de nós como Epíteto, pode estar atual, nós vamos compreender o quanto que a filosofia ela é ampla e como que ela traz o conhecimento, né? Filosofia é isso, essa busca de conhecimento, para nós vivermos de uma maneira mais intensa, mais profunda. As pessoas vão estranhar hoje quando elas entrarem, que eu já comecei mais cedo, porque o tema hoje é um pouquinho mais intenso, um tema um pouquinho mais profundo, e por isso que a gente já está começando ali em ciminha do horário. A primeira coisa que nós temos que pensar sobre esta liberdade interior é como que nós fazemos a interiorização, como é que nós pensamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, existe uma ideia muito antiga, mas extremamente atual, que o Epíteto dizia, que algumas coisas dependem de nós e outras não. Nós falamos bastante sobre isso na primeira live que eu trouxe aqui da Arte de Viver. Parece simples, mas não é vivido, apesar da gente saber que algumas coisas dependem de nós e que outras coisas não dependem de nós, nós ainda misturamos as coisas, nós ainda queremos fazer coisas que saem daquilo que não depende de nós. Assim eu começo fazendo uma pergunta, né? Quem aqui já sofreu por algo que não podia controlar? Tem alguém que nunca sofreu por algo que não podia controlar? É difícil encontrar uma pessoa que não tenha sofrido por algo que não podia controlar. Muitas vezes na nossa vida nós sofremos por algo que não podemos controlar. Então, quase todos nós temos problemas sérios ou não da vida. Também é outra coisa. Nós olhamos para uma pessoa e nós achamos que aquela pessoa não tem problema, que ela não tem dificuldade. A vida dela parece tão linda, tão leve, tão light, tão tranquila. Só que isso não é verdade. A vida não é assim. Então, muitas pessoas, ou quase todas as pessoas na Terra, carregam problemas e problemas sérios, né? Então, a gente tem problemas, sim, e nós sofremos. Quando ela teve que se separar, ela sofreu por algo que não podia controlar. Então, para quem está entrando agora, nós estamos falando aqui da liberdade interior e o mérito, como que nós construímos o nosso mérito. E nós estamos falando daquela primeira ideia de Epíteto, que algumas coisas nós podemos controlar, algumas coisas dependem de nós e outras não. E nós sofremos, então, por coisas que nós não podemos controlar. E muitas vezes não é o problema que acontece na nossa vida que nos causa sofrimento, mas onde nós colocamos a nossa energia é que vai causar esse sofrimento. Então, às vezes, a gente desvia completamente o pensamento do problema em si e colocamos energia em outra coisa. E isso faz com que nós sofremos profundamente.
Nós não somos tão livres quanto nós imaginamos. Na psicanálise, Freud, a gente aprende com Freud que existe algo de nós que escapa do controle. Veja bem, Epíteto está lá no ano 55. E o seguinte, Freud está em 1900. E aí ele diz que algo escapa do nosso controle. Algo a gente não quer, mas escapa. Mesma coisa de Freud, do Epíteto. Que é o quê? Não depende de nós. Então, muitas vezes nós achamos que decidimos alguma coisa na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós estamos no poder da decisão e estamos tomando essa decisão. Mas muitas vezes o que nós achamos que é decisão é apenas reação. Nós estamos apenas reagindo diante daquilo que está acontecendo. Você, ou vocês já pararam para pensar em quantas vezes fez alguma coisa ou falou alguma coisa e depois se perguntou assim, ou se pensou, né? Se perguntar é pensar, por que é que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Né? Então a gente faz isso. A gente faz alguma coisa e depois a gente fala, nossa, por que é que eu fiz isso? Então, quando nós fazemos alguma coisa e depois a gente pensa seriamente, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu me coloquei neste lugar. Isto é o funcionamento interno acontecendo sem a nossa consciência. Então, o que é isso? É o nosso inconsciente agindo, a nossa parte inconsciente. O que ela faz? Nós tomamos uma resolução por um impulso, por uma impulsividade, por uma ansiedade, por uma necessidade de controle, por uma necessidade de confirmação. E aí, quando passa, a gente, nossa, não acredito que eu fiz isso, não, poxa vida. Então, nós fazemos isso sim. Infelizmente, a gente faz isso. E o Epíteto, ele não nega isso. E ele ainda aponta uma outra coisa. Mesmo que não tenha um controle naquilo que surge, você vai responder e você vai pensar a forma que você lida com aquilo. Então você sabe que não tem controle, você sabe que não adianta, você não faz parte de você, mas você quer responder, você quer lidar, você quer ter ação. Quantas vezes nós nos metemos em enrascadas por causa disso? Se meter, vou dar exemplos bem básicos, em se meter na vida do filho que é casado, da filha que é casada, dar palpite na vida do chefe, dar um conselho enviesado por um amigo, falar uma coisa atravessada para o pai ou para a mãe. É a sua vida? Não é. Então, por que você está tentando solucionar a vida da pessoa? Sabe quando a pessoa está de boa, está tranquila, está assim? A figura mais de boa que eu tenho na minha mente é uma pessoa na rede. Assim, com as pernas cruzadas, balançando a rede. Eu acho que não existe pessoa mais de boa do que uma pessoa, a figura, né? A figuração de que uma pessoa ali na rede. E aí o outro diz assim, ai, se eu fosse você, eu fazia. E é isto. E aí ela não para nem para pensar que ela disse assim, ó, se eu fosse você, você não é tua vida, é a vida do outro. E se ele não quer fazer do jeito que você entende, tá tudo bem. Aí, outro dia a pessoa me disse assim,
Ah, Soninha, mas você não parou para pensar numa coisa. O quê? É que se a pessoa não mudar, se a pessoa não tomar outra atitude, ela vai quebrar a cara. Ok, isso é verdade. Você não está errado nesse aspecto. A pessoa vai quebrar a cara. Então, você compreende? A pessoa vai quebrar a cara. E a cara é de quem? Eu estou esperando a pessoa me responder, entendeu? Ela não respondeu ainda. Então, nós fazemos muito isso. Nós queremos livrar o outro do sofrimento, mas da onde é que nós tiramos esse complexo de Marte, de ser o salvador da pátria da outra pessoa? Você não está dando conta nem da tua vida e quer dar conta da vida do outro. Sabe aquela coisa assim? Eu confundo muitos ditados, mas é assim: enrolar o rabo e sentar em cima, falar do outro e enrolar em si. Quando a pessoa tem um monte de problema, mas ele enrola o rabinho dele, senta em cima e fica falando do problema do outro. Só acontece que enquanto nós estamos fazendo isso, nós não estamos resolvendo os problemas que nós precisamos resolver, as coisas que estão relacionadas com a nossa vida. Hoje, eu sabia, hoje era esse tema, e um paciente mandou assim: ah, eu pedi ajuda para uma colega de trabalho e ela não gostou. E eu perguntei o que essa pessoa é na empresa. Aí a pessoa tem uma importância, já tem um tempo de casa e coisa parecida. Você tem uma ideia? Não tenho nenhuma ideia. Eu não conheço o sistema da coisa, não tenho mais nenhuma ideia. E eu passei o dia pensando assim: nossa, a pessoa pediu ajuda e a pessoa não gostou. Quantas vezes nós pedimos ajuda para uma outra pessoa e essa pessoa não gosta? Quantas vezes nós pedimos ajuda para os nossos filhos e eles não gostam? Pedimos ajuda para o nosso marido, para a nossa esposa, ela não gosta? Quantas vezes nós pedimos ajuda para um amigo e ele não gosta? O tempo inteiro nós agimos e reagimos na ação do outro e o outro não gosta. E eu fiquei pensando, eu passei o dia pensando nessa colocação da pessoa. Que interessante! Quantas vezes as pessoas pedem as coisas para a gente e a gente não gosta? Porque nós olhamos, entendeu de novo a história do rabinho? Nós olhamos, o outro não gostou, eu pedi ajuda e o outro não gostou, mas às vezes eu peço ajuda e eu também não gosto porque a pessoa pediu ajuda. Nós agimos e interagimos o tempo todo um com o outro, às vezes gostando e outras vezes não gostando. Isso não está no nosso controle, não depende de nós. Você pode pedir ajuda para uma pessoa e ela falar, ok, vamos lá, tal. A Ivone, minha filha, sempre que eu falo para ela, assim, não faz muito tempo, recentemente, eu comecei uma coisa aqui na minha casa e depois eu olhei para a bagunça que estava na minha casa, aquilo estava me dando um desespero. E aí eu falei para ela assim, o que você vai fazer nesse fim de semana? Ela falou, vou ficar em casa. Eu falei, você pode ajudar-me? Eu não sei se ela gostou ou não gostou. Ela pode ter pensado assim, mas caramba! Ou pode ter pensado um palavrão, né? Porque eu não posso falar aqui. O justo hoje, que é meu domingo de folga. Mas que cara de pau! Vai lá me pedir para ir lá ainda fazer serviço de faxina. Mas ela falou, tô indo, daqui a pouco tô aí. Se ela gostou ou se ela não gostou, não depende de mim. E ela dizer sim ou dizer não também não depende de mim. Ela poderia dizer,
Sônia. Vai te mancar. Hoje é meu dia de folga. Se dane, você arrumou a bagunça, arrume. Ela podia falar isso, não podia? Podia! Ela não falou. Por quê? Talvez ela não tenha coragem de falar isso ainda para as pessoas. Mas nós não podemos controlar o sentimento do outro. Se ele gosta, se ele não gosta, se ele ama, se ele não ama, se ele está feliz ou se ele não está feliz, nós não podemos controlar. E nós temos que conviver com isto. E nós precisamos aprender que nós vamos conviver com a emoção da outra pessoa. Querendo ou não, a pessoa gostando ou não. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E nós vivemos num lugar que tem 8 bilhões de pessoas. Se você não dá conta das 100 pessoas que faz parte da sua vida, imagina 8 bilhões. Como assim 100 pessoas? Pare para escrever. Se um dia vocês estiverem assim, sem fazer nada, de folga na rede, com as pernas cruzadas, pega uma caneta e um caderno e comece a escrever quantas pessoas vocês conhecem e que faz parte do seu círculo. E vocês vão descobrir que nós temos bem menos pessoas do que nós imaginamos. Nós temos o hábito de falar assim, se for exagerado igual eu, a gente tem o hábito de dizer assim, gente, conheço milhares de pessoas. Conhece nada. Nós não conhecemos milhares de pessoas. Nós vemos, interagimos, observamos, damos um like, dizemos que gostamos da outra pessoa, mas nós não as conhecemos. Fazem parte do mundo, do nosso círculo de amizade, do nosso círculo de familiares. Mesmo as pessoas que têm uma família grande não conhecem mais que 100 pessoas que faz parte desse círculo, do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar. Algumas pessoas conhecem tão poucos que não dá os dedos das mãos. E outras pessoas um pouco mais. Mas aí, nós temos que conviver com eles. Querendo ou não querendo. Gostando ou não. Eles gostando de nós ou não. E nós também temos o nosso direito de gostar ou não gostar da outra pessoa. A recíproca é verdadeira. Então, como que nós interpretamos o nosso sofrimento? É aqui a outra parte dessa história. Epíteto, ele dizia assim, não são os fatos que perturbam, mas a forma como vemos esses fatos. Então, não são os fatos que perturbam, mas como a gente vê esse fato. E Augusto Cury complementa, você pode duvidar dos seus pensamentos. Então, nós duvidamos, muitas vezes a gente diz assim, nossa, nem acredito que eu estou pensando isso. Então, nós o duvidamos. Então, na prática, observa isso na prática, gente. Pense em algo que te irritou recentemente. Bem, a minha amiga que mandou, a minha paciente que mandou hoje essa história e que serviu aqui de link para o contexto, ficou irritada, tem o direito disso. Eu vou ficar irritada com uma outra coisa, outra pessoa vai ficar irritada com outra coisa. Cada um de nós podemos ficar irritado com coisas diferentes. E nós podemos duvidar dos nossos pensamentos, sim. E aí, quando a gente fica irritado, a gente tem que perguntar, é o fato que te irritou ou o significado que você deu para aquele fato que te irritou? Então, quando nós colocamos muito peso no significado,
isso vai causar uma irritação maior, isso vai causar um aborrecimento maior. A pessoa não gostou do que eu falei, não gostou do meu pedido, não gostou da minha expressão. Esse fato é isto que te irritou? Ou o significado, a ênfase que você deu para aquilo que causou essa dor, que causa esse sofrimento? Entende como que nós trazemos sofrimento para a nossa vida e sofrimentos desnecessários causados pela interpretação que nós damos para o fato, para o acontecimento? E quando a gente tem consciência dessa interpretação, quando nós temos a consciência de para lá, eu preciso de ajuda, eu pedi ajuda, nós somos uma equipe, nós trabalhamos junto. A pessoa gostar ou não gostar é problema dela. Eu tenho que realizar o meu trabalho e ela tem que realizar o trabalho dela. Eu vou ter o começo da minha liberdade. Eu vou ter o começo da sensação de liberdade e de leveza em mim vai começar ali. No instante que eu consigo separar que o sentimento do outro é do outro, o meu é o meu. Então, quando eu consigo fazer isso, eu vou olhar para o outro de uma forma bem diferente. Quem fala muito do olhar do outro na psicanálise é Lacan. E ela combina muito com Epíteto. Lacan mostra que nós nos estruturamos pelo olhar do outro. E nós temos aqui 3 palestras no canal que fala que nós somos a construção do outro. Eu falei de Lacan o tempo inteiro. Que nós somos a construção do outro, nós somos a herança do outro e nós escolhemos o que nós deixamos em nossa vida dessa herança do outro. Então, nós nos estruturamos pelo olhar do outro. É por isso que quando nós achamos que a outra pessoa não gostou daquilo que você pediu, daquilo que você falou, nós vamos criar um contexto dentro da nossa estrutura. E Epíteto fala que se você busca agradar a todos, você deixa de ser livre. Por quê? Que se nós tentarmos agradar pai, mãe, tio, avô, primos, vizinho, amigo, namorado, filhos, nós vamos enlouquecer. Porque nós vamos fragmentando a nossa personalidade. Nós vamos dando um pedacinho aqui. É como se nós fôssemos um bolo de aniversário. Sabe aqueles bolos bem gostosos de aniversário? E tem alguns bolos de aniversários que são especialmente gostosos. É como se a gente nós nos dividíssemos em um pedacinho suficiente para cada convidado, um pedacinho para cada convidado. Então você dá um pedacinho de si para um pedacinho para o outro, um pedacinho para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e você desaparece. Cadê eu? Onde que eu estou? Eu não me amo mais, eu não me encontro mais, eu não tenho mais personalidade, eu sou a obediência do que o outro espera que eu seja. E eu me torno escravo de si próprio. A nossa personalidade, o nosso eu, a nossa integridade, ela tem que ser inteira. Ela é única, indivisível, e somos sui generis, não existe 2 de nós. Somos completamente sui generis. Sui generis quer dizer único, sem cópia, sem clone, sem universo paralelo, sem universo negativo. Nós não temos outros de nós.
Agora, se eu me fragmento e eu dou, eu quero agradar o meu marido, eu vou ser essa pessoa. Eu quero agradar a minha esposa, eu quero ser esta pessoa. Eu vou agradar o meu pai, vou ser assim. A minha mãe, eu vou ser assim. O meu filho. O que vai sobrar? No grande palco da vida, você está representando uma infinidade de personagens. No grande palco da vida, você está representando personagens. E esses personagens, nenhum deles é você. Porque o seu eu está desaparecido, está insignificante, está perdido dentro do seu bastidor, sofrendo, encolhido, defragmentado. Então, nós não podemos, de forma alguma, fazer esse tipo de coisa. Quando nós fazemos isso, nós estamos atentando contra o espírito. Tem um sábio da antiguidade também, conhecidos por alguns como sábios, para outros como profetas, para outros como Salvador. E aqui a gente não difere, não fala de religião, mas eu sempre vou utilizar todos os sábios. E ele disse que nós poderíamos fazer tudo, mas não poderíamos atentar contra o espírito. E nós achamos que atentar contra o espírito é atentar na vida do outro, é defragrar o outro, é matar o outro. Atentar contra o espírito é você se desvalorizar, se desfragmentar a tal ponto que você deixa de existir. Você vira um nada. Você vira um nada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, aqui uma pergunta: quantas vezes vocês já deixaram de fazer alguma coisa que iria te trazer um prazer, e trazer algo bom para você, por medo de julgamento? Quantas vezes se deixa de fazer alguma coisa por medo de julgamento? Quando nós estamos fazendo isso, quando nós temos medo de fazer alguma coisa por causa do julgamento, quando nós temos medo de falar não, quando nós temos medo de dizer alto lá, você está invadindo a minha vida, espera um pouco, eu não quero ser tratado desse jeito, eu quero respeito, o respeito é bom e eu gosto, eu te respeito, me respeite. Quando nós estamos fazendo isso, não, por medo de julgamento, o que ele vai pensar, o que ele vai dizer, será que ele vai me amar, será que ele vai me querer? Eu vou agradar o meu namorado, porque senão eu vou ficar solteira, porque senão eu não vou realizar o meu sonho de ser mãe. Porque se o teu namorado não é capaz de te conter aquilo que você é, se ele não consegue te conhecer por inteiro, pacote fechado, ele não te merece, criatura de Deus. Vai aparecer o que te comporta pelo inteiro, porque te contém, o que vai ser o seu continente, como dizia Bion. Nós, quando aquela pessoa, quando a gente ama aquela pessoa, quando a gente quer aquela pessoa, quando aquela pessoa faz parte de nós, ela é o nosso continente, ela consegue sustentar a nossa estrutura e nós conseguimos sustentar a estrutura psíquica da outra pessoa. Então, cada vez que você se apaga, cada vez que você se desfragmenta, você afasta de si próprio. Vai deixando de existir, vai atentando contra o espírito. Porque não é importante o que os outros pensam de você. Não tem importância alguma o que os outros pensam de você. O importante é o que você pensa de você, qual é o seu valor, como é que você se gosta, como é que você se ama, qual a sua imagem, qual a sua estima, qual o seu desejo, qual o seu posicionamento.
E é lógico que isso exige treino. É lógico que isso exige treino. Porque nós estamos tão acostumados a obedecer o que o outro exige de nós ou fazer o que o outro espera que nós façamos, que quando a gente se olha para a gente mesmo nu, inteiro, se olha para o espelho e se vê como autoimagem, a gente leva um susto. Nossa, eu não conheço essa pessoa. Eu estou diante de um perfeito desconhecido. Então é muito importante a gente ir treinando isso devagar. Qual é o mérito da nossa responsabilidade? Lembrando que a nossa live está falando dessa liberdade interior e dessa construção do nosso mérito. Mérito é o merecimento, é nós que construímos o nosso merecimento, não é o outro. Porque aquele negócio de estender o tapete vermelho para você passar é contos de fadas. Na vida real, gente, a gente anda como uma rainha com o tapete vermelho enrolado embaixo do braço. Quando chega na passarela da nossa vida, a gente chacoalha o tapete, joga ele no chão e desfila divinamente. Mas é nós que temos que fazer isso, não é o outro. O outro não vai fazer isso. Esperar pelo outro é dependência emocional. E quando as suas emoções estão presas à emoção do outro, você é um escravo. Você não é um ser livre. Lembrando que a gente está falando de Epíteto, um filósofo que nasceu escravo. E ele construiu a sua liberdade. Construiu a sua liberdade. Então nós temos que criar o nosso próprio mérito. Isso parece motivacional, coisa de coach, né? Coisa dessas coisas que a gente vê aí na internet. Você é dono de você, se empodere, você não vai chegar lá, vence-se. Não é isso, não. Isso daí é coisa motivacional. Eu estou falando uma grande verdade. Porque se automotivar exige um conhecimento de si e um conhecimento exigente, porque o seu gosto tem que se prevalecer e você tem que ser capaz de se posicionar. E das coisas mais simples, das coisas mais absurdas para a concepção do outro, às coisas mais relevantes da vida. Porque se você não é capaz de devolver o troco que o moço do caixa deu a mais, você não está se posicionando. Ah, foi ele que errou, o problema é dele, dane-se. E depois você diz que você vive num governo corrupto, o roubo é o mesmo. A única diferença é que um é milhões e o seu foi R$10. Ambos estão cometendo o mesmo delito, o roubo. Não há diferença só há peso de valores. Se você não é capaz de dizer para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu namorado, para o seu amigo que você não bebe, porque você preserva a sua saúde, ou que você não gosta de cebola porque você não é obrigado a gostar de cebola só porque ele gosta, você está desvalorizando a sua condição de ser. Você está atentando contra o seu espírito. Uma vez o meu esposo me disse a seguinte coisa. Ele fez alguma coisa, não me lembro agora o que é que ele fez, e eu olhei e ele fez várias coisas, não foi uma única coisa. E o prato principal que ele tinha caprichado, eu não me servi do prato principal. Ele falou assim, você não vai comer do prato principal? Eu disse, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não gosto disso. Mas ele disse, mas tem muitas pessoas passando fome. Mas eu não estou passando fome. Mas e se você estivesse passando fome? Se eu estivesse passando fome, eu comia, mas eu não estou passando fome. Então, enquanto eu não estiver passando fome, eu como o que eu quiser. Você é
muito chata. Não, eu não sou chata. Eu sei o que eu gosto. O seu paladar é infantil. Pode ser, mas é meu. E muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. E isso, gente, vale para desde o lugar na. Ah, você pode trocar de lugar comigo? Por que eu tenho que trocar de lugar com você? Eu cheguei mais cedo, e isso aconteceu comigo no cinema. Eu cheguei mais cedo, fiquei na fila mais cedo, para escolher um lugar onde não tivesse nenhuma criatura na minha frente. Você pode trocar de lugar comigo? Não. Ai, mas é que é caridoso trocar. Pode ser, mas eu não quero fazer caridade agora. Mérito. Eu construí o meu mérito. Eu cheguei quase 1 hora mais cedo para entrar antes da fila que estava atrás de mim, para escolher o lugar que eu queria. Mérito. Ah, mas isso não é caridade? Gente, presta atenção numa coisa. Dizer não também é caridade. Porque eu vou ser caridosa e o outro um abusador. Aí depois eu vou dizer assim, ai, a pessoa abusou de mim. Abusou porque você deixou. Abusou porque você não consegue se empoderar. Abusou porque você não consegue se valorizar. O mérito é responsabilidade pessoal. Você constrói. Você constrói. Um dos alimentos que eu menos suporto na vida é cebola. Eu não sou obrigada a comer cebola, só porque todo o universo conspira contra mim e gosta da cebola. Às vezes eu fico olhando os Masterchef fazer comida, tá linda a coisa, aí o cara chega lá no fim do prato e coloca lá cebolinha verde com salsinha. Já era o prato para mim. Porque eu não gosto de cebola, eu não gosto de alho, eu não gosto de cebolinha verde, eu não gosto de salsinha. Que é que eu tenho que comer essas coisas só porque o universo acha que isso é bom? Eu não acho. Empoderamento, mérito meu. Ah, mas isso é tão bom para a saúde, é coisa parecida. Tem outras coisas que é tão boa para a saúde quanto que eu gosto. Eu não preciso comer o ruim só porque todo o universo gosta. Mérito meu, construí. Quando eu era criancinha, petitiquinha, a minha mãe dizia, come. E aí eu tinha que obedecer. Mas agora eu não preciso fazer isso. Então a gente tem que entender esses tipos de coisa. E olha, vocês veem que eu faço a live e eu me coloco na cara a tapa para mostrar para vocês. Porque eu não sou perfeita, não é porque eu chamo de Vini, que eu sou só luz. Claro que não, lógico que eu tenho sombra, eu não sou sol do meio-dia. Sol de meio-dia que não tem sombra, gente. Mas eu tenho que ser responsável. Eu tenho que ser responsável e eu tenho que ser exigente comigo. Porque senão eu vou jogar a culpa no outro. Porque vocês já pararam para pensar o quanto é que nós falamos isso? A minha vida é ruim por causa de Beltrano, Ciclano, Fulano. Nós sempre achamos que a nossa vida é ruim por causa do nosso marido, por causa da nossa esposa, por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos pais, por causa do nosso vizinho, por causa do cachorro do vizinho. Nós sempre vamos transferir a responsabilidade para o outro. Por que você não fez isso? Ah, eu não fiz isso porque o meu colega de trabalho estava batendo papo. Mas quem estava batendo papo era o seu colega de trabalho. Você poderia ter feito a sua parte que te cabia. Ah, eu não fiz isso porque o ônibus atrasou. Ah, porque eu perdi o ônibus. Oh, mas se o ônibus passa 7 horas, 7 horas esteja no ponto. Isso é responsabilidade. Ah, eu não fiz isso porque choveu, porque deixou de chover, porque faltou sal. Meu Deus do céu. Nós temos que ter
consciência dos nossos atos. E nós precisamos ter consciência e ter capacidade de suportar o desconforto nosso e o do outro. Porque quando você fala uma verdade, o cara vai te medir de alto a baixo, vai fazer bico, vai ficar de bico. E você tem que suportar o desconforto do outro sem se culpar. Se ele está fazendo bico, se ele está de cara feia, se ele está chutando a parede, o problema é dele, não é seu. Ele é responsável pelos lados deles e não você. Então, quando algo nos incomoda, nós temos que aprender a enfrentar. Ou como fazer como a maioria faz, evitar. Mas nós não podemos jogar a culpa no outro. Nunca. Nós podemos jogar a culpa no outro. A gente tem que pensar nessas coisas, porque quando nós evitamos, a emoção da esquiva alivia a curto prazo, mas mantém o problema. Vocês conhecem a história do homem que mancava porque tinha uma pedra no sapato? É uma historinha bem antiga que eu aprendi de criança. O homem andava pela cidade inteira mancando. E aí um dia, nossa, será que ele se machucou? Uma pessoa ficou curiosa, né? Anos a fios mancando, uma pessoa ficou curiosa. E perguntou para ele assim, o senhor se machucou? Aconteceu alguma coisa no seu pé? O que foi? Por que o senhor manca? O que é? Ah, é que eu tenho uma pedra no sapato. Quando nós estamos esquivando, é essa pedra no sapato que a gente não para tirar o sapato e botar a pedra fora. E curar o pé que já está machucado, né? Curar as nossas feridas emocionais e recomeçar. Então a gente precisa saber disso. Com relação a esse incomodar, esse fugir e esse confronto, o epíteto diz assim: você não controla o desconforto, mas controla a sua postura diante dele. Eu estou incomodado por mim ou estou incomodado pela postura do outro? É o outro. Então por que eu estou incomodado? Deixa eu dar continuidade aqui na minha vida. E se a pessoa falar para você assim, mas você fez isso para mim? Não, você fez isso para você. Porque eu só tomei aqui, uma atitude aqui. O restante foi você que fez. Então a gente precisa saber o que cabe a nós e o que não cabe. Eu falei de atentar contra o Espírito citando esse profeta, vou citá-lo mais uma vez. Ele conta uma parábola bem curtinha de 5 virgens nécias é doida, louca de pedra, e 5 prudentes. E ele conta que as 5 prudentes saíram de casa para procurar um noivo, levando azeite de reserva, e apagava a lâmpada durante o dia, para ter reserva até o dia do noivo chegar. E as nécias não levaram reserva e não apagavam as lâmpadas. E quando o noivo chegou, as prudentes entraram para a bolda e as nécias diziam: dai-me do seu azeite para que eu também possa entrar. E aí ele disse: eu não te conheço. Eu não vou te dar do meu elas falaram, o que essa parábola que eu fiz, assim, um resumo do resumo quer dizer? Que a gente carrega só a cruz da gente, que a gente não carrega a cruz do outro, a gente carrega a nossa. Que quando nós temos uma solução e quando nós temos uma resolução e quando nós temos um problema, nós vamos resolver com prudência, com sabedoria, com entendimento. Prudência e sabedoria é a lâmpada acesa, tá? Porque o símbolo do conhecimento é uma lâmpada acesa, caso vocês não saibam. Então, Jesus, que é o autor
dessas duas citações que eu fiz para vocês mostra para nós o quanto nós ainda necessitamos de aprender. E o que depende de nós e o que não depende de nós? Então, o que é realmente o seu uso? O que é realmente as ideias que você constrói? O que realmente são as suas oportunidades? O que é que você pode fazer de concreto? O que é a sua vida? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? O que você está tentando controlar que não depende de você? E o que depende, o que você está tentando evitar assumir? Então a gente precisa aqui pensar um pouquinho. Isso não depende de mim, eu quero controlar. Isso depende, eu estou evitando. Estou precisando melhorar aqui as estratégias para comigo mesmo. Então isso é muito, muito importante. Epíteto não prometia uma vida fácil, mas ele prometia liberdade, ele propunha algo rigoroso, ele propunha clareza, ele propunha que a gente não controla tudo, mas que a gente pode desenvolver algo muito raro, uma joia preciosa, uma pérola de imenso valor, a consciência de como se vive e sobre o que você se vive. Então, a partir de hoje, vamos começar a assumir as nossas próprias responsabilidades? Vamos pensar sobre isso e assumir essas responsabilidades, porque é assumindo a responsabilidade da nossa vida que começa a nossa liberdade interior. E começa mais do que isso, nós começamos a construir o nosso merecimento, o nosso direito de empoderar-se. Microfones abertos, agora vocês podem perguntar. Hoje eu estou empolgada, hoje eu amanheci assim, sabe, empolgada, mas ó, devo dizer que foi a pessoa que fez eu pensar o dia inteiro sobre isso e trouxe aí tudo sobre isso hoje. Dei a maior dica. Felizmente, felizmente a pessoa está ouvindo isso e teve toda a dica do mundo, uma história incrível, né? Sou eu. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz com essa live, com essa ajuda que eu tive agora na live sobre esse assunto, Soninha. Foi um tema que eu fiquei muito surpresa, não esperava que a pessoa ia achar ruim a minha ajuda. Mas foi interessante que você falou, porque eu entrei no círculo, né, do julgamento. Então eu entrei no medo do julgamento da pessoa, o que ela estava me julgando, sabe? O que ela estava achando de mim. E aí eu já separei, eu lembrei da live em relação do que a gente controla. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar minha música aqui, vou fazer o meu trabalho, que é isso que eu consigo controlar. E aí fui e fiquei focada no meu trabalho. Mas assim, fechei a cara, fiquei trabalhando com cara feia, porque eu fiquei chateada, eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei chateada, acho que é essa palavra mesmo. E outra coisa que eu gostaria de falar é que, por exemplo, eu tive que dar uma notícia, né, no meu apartamento aqui, que eu quero morar sozinha, que foi uma decisão minha. E a mesma história que você falou. A pessoa tem o direito de não gostar da notícia, certo? Então, provavelmente elas não gostaram, mas o que eu posso fazer se elas gostaram ou não gostaram? Não tá na minha mão isso, não, né? Depende de você. Então eu fico muito preocupada em relação ao que o outro pensa de mim, e isso é uma sabotagem muito grande, porque daí a gente não consegue enxergar a gente mesmo, né? É isso, querida.
Fico feliz que você tenha gostado, porque você fez eu pensar o dia todo. Eu falei, tomara que ela entre, se não entrar vai ver gravada, porque o que, que a gente tem? O que é meu? O que, que é minha liberdade? Qual é o meu posicionamento? E como que eu vou me sentir diante da outra pessoa e do julgamento? Suporto, não faz parte de mim, é problema dela, não é meu. Então, quando nós trabalhamos isso, nós vamos ganhando responsabilidade, vamos ganhando mérito, vamos construindo a nossa vida com uma imensa liberdade. E isso é o que é o mais importante. Isso é o que E uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que você falou, eu não gosto de cebolinha. Eu tava achando de rir aqui, que eu adorei. Porque, assim, às vezes eu tô irritada e a pessoa fala assim, mas por que você não gosta disso e não sei o quê? Eu falo assim, eu não gosto e ponto final. Ou fala assim, mas você não sei o que. Eu falo assim, problema é seu, eu gosto. Então eu coloco a pessoa no lugar dela, para ela respeitar o que eu gosto ou o que eu não gosto, né? Porque eu falo assim, o problema é seu. Se você gosta ou não gosta, o problema é seu. Deixa eu aqui, entendeu? Feliz. Aí a pessoa, nossa, que grossa. Se você não tá me respeitando, eu tô me posicionando, né? E é isso. é respeito, mas na hora de dar respeito é uma briga. Né? Ou então todo mundo quer ser tratada com carinho, pão de ló, mas na hora de nos tratar é em cima de pancada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho que compartilhar. E sim, nós temos os direitos de gostar e não gostar e respeitar o outro gostando. Eu nunca impedi o meu esposo de comer cebola porque ele gosta e eu não. Coma, pode comer à vontade. Ovo mole, gente, eu acho insuportável o ovo cru. Quando eu vejo ele aquecer ovo, eu falo, vem que corre, vem que, vem que, vem que. O que foi? Que foi? Beijo primeiro. Beijo primeiro. Depois você pode comer ovo cru tanto que você quiser. Você entendeu? Porque aquilo tem um cheiro insuportável. Então, é isso que a gente tem que ter, olha. Ter liberdade para que você possa ter liberdade, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Posso tirar uma dúvida? Pode. Às vezes no calor do momento, com essa autonomia do eu aí que a gente está falando, tudo, mas às vezes no calor do momento você pode tomar uma decisão errada, né? Sei lá. Ou dependendo do ambiente também. Acho que já aconteceu comigo. Como que a gente pode vamos dizer assim, tomar melhores decisões nesse aspecto aí, vamos dizer? Isso é um movimento que nós vamos fazendo aos poucos. Na terapia, a gente vai trabalhando o conhecimento, e quanto mais você se conhece, mais o seu eu tem autonomia. Então, quando você está trabalhando, quando você está se conhecendo, você vai diminuindo a impulsividade, porque quando a gente toma a atitude no calor do momento, é a impulsividade. O que é a impulsividade? É quando nós fazemos primeiro e pensamos depois. Então, quando vem aquela vontade de falar, de brigar, a gente consegue controlar e medir as palavras. Ele é um exercício, ele é um treino. É o que eu falei um pouco antes lá. O treino ele é difícil, por quê? Porque aprender a ser continente, ou seja, dar contingência a tudo que a sua emoção derrama, demora um pouco. A gente vai aprendendo a dar contingência. Então, nós sabemos que muitas vezes isso escapa. Uma dica super legal que eu dou é o exercício mental de visualizar situações onde a gente escapa. Então, você não tem nada para estar tranquilo, não tem mais nenhum trabalho. Se a pessoa fizesse assim, assim, assim comigo. Então, só que você não pode pensar assim.
Ah, se aquela pessoa falasse assim para mim, eu vou falar assim. Não, você tem que criar uma novelinha, você tem que se pôr, criar uma historinha mesmo, e aí o que, que eu falo nesse momento? O que, que eu faço nesse momento? E aí você vai aprendendo a treinar as respostas bem correta e bem justa. Eu vou me citar como exemplo. Eu tinha uma dificuldade imensa de dar resposta imediata para uma pessoa. Sabe quando uma pessoa chega e fala principalmente muito forte, muito imperativo com você? Eu paralisava. Eu não sabia o que falar para aquela pessoa. E aí, 3 dias depois, eu falava assim: puxa vida, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia ter criado essa situação. Mas aí, 3 dias depois, o pão já estava assado, né? A história já tinha passado, o fato já tinha acontecido. E aquilo aborrecia-me terrivelmente. Então, eu comecei a criar esses teatrinhos. Imaginar uma cena de filme, uma situação e como personagem e treinando as respostas, treinando as respostas. Hoje, como diz a minha mãe, tem uma linguinha afiada, mas ela foi treinada. Para a impulsividade é a mesma coisa. Assim como para a impulsividade a gente pode treinar, para dar uma resposta adequada a gente pode treinar, a gente também pode treinar o grito, o palavrão, tudo na nossa vida pode ser treinado. O que é isso? Reflexo condicionado. Então, nós temos reflexos incondicionados, que são os reflexos que a gente já nasce com eles, instintivos, e nós temos os reflexos os condicionados, que nós aprendemos, que nós adquirimos. Nós aprendemos reflexo condicionado com outra pessoa, ou nós podemos aprender conosco mesmo, criando essas historinhas, porque a nossa mente ela vai dar uma reação, ela vai dar um estado real para essa historinha que você está criando, que você está imaginando. Ela vai buscar essas respostas para você. É treino, Jonas, muito treino. E visualizar. Isso já aconteceu 8 vezes comigo. Se acontecer de novo, como é que eu faço? Isso aqui, aí você vai revendo cada uma dessas cenas e você vai treinando. É muito legal você perceber a mudança, a diferença de uma coisa para a outra. É muito legal. Entendeu? Bacana, Sônia. Na prática que é mais complicado, né, a gente, né, Sim, fazer isso. tem uma frase que diz: a teoria na prática é outra, né? Porque a teoria está aqui, ó, no mundo de idealização. O mundo de idealização ele é abstrato. E aí ele precisa vir para o mundo de realidade, onde é concreto. Aqui você usa a mente, aqui você tem que usar o pensamento, a ação, não só o verbo, o braço, a perna. Então, envolve muitas outras coisas. Por isso que precisa treinar, treinar mesmo, sabe? Mas o bom é que conhecer-te, eu gosto aqui de Sócrates, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo por causa disso, porque você pode prever qualquer situação a partir do momento que você realmente se conhece. Entendeu? Obrigado, Sônia. Mais alguma pergunta? Grecinha, assim, não tem pergunta, querido? Carinha dela. Vamos, gente, o assunto hoje, eu estava empolgada no assunto hoje, hein? Olha que eu estava dinâmica, empolgadíssima, né? Não? Nenhum assunto? Posso encerrar, então? Nenhuma pergunta? Posso encerrar? Então, boa semana para vocês, bom fim de semana, muita paz e até a semana que vem. Você conhece
conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.